Olá, senhores e senhoras otakus, bem-vindo a mais um podcast. Estamos aqui, eu e Mir, mais uma vez, junto com o Rainbow. Olá, pessoas. Mais um dia de trabalho. Mais uma madrugada aqui, oferecendo serviços de qualidade. Sem eco dessa vez, eu espero. Sem eco, né? É. E como a gente tinha falado, a gente vai falar... Eita! Hoje a gente vai falar de Violet. Gaguejou, perdeu a moral. Já era, né? Perdeu o debate. Já era, acabou. Os candidatos já perderam a moral. E aí? Hoje a gente vai falar de Violet, Evergarden, né? Era pra ter feito antes, mas alguns imprevistos. Era pra ter saído 2 semanas atrás, mas a gente acabou tendo os imprevistos por preguiça pra caralho também. Procrastinação. E porque a gente demorou um pouco. Eu demorei um pouco pra ver, eu tive que ver 2 vezes o Imi. Não lembro o que aconteceu, ficou de procrastinação. Engraçado é que na semana em que eu terminei de ver, tipo, eu demorei tanto pra ver que eu nem mandei mensagem, tá ligado? pra não tocar no assunto, tá. Não, eu nem vi a segunda. Eu nem vi a segunda vez. Mas não tem que. Tá bom, né? Mas não faz tanto tempo que a gente viu, então, né? Tá. Eu não lembro o que a gente fez na primeira vez, então. Eu acho que todo mundo ouviu falar uns anos atrás de Violet Evergarden, né? Tem até na Netflix, então aqui, principalmente aqui no Ocidente, teve bastante destaque. Acho que Paga nós. Sim, o que mais marca, eu acho que é o design, né? A estética dos personagens, a ambientação. Com certeza. E aí, todo mundo acaba lembrando, né? Mesmo que nunca tenha visto anime, ver aquela loira lá de olho azul. O que marca bastante nesse anime aqui é o design, tipo, você olhar pros braços, assim, braço e a boneca já tipo, entrega total o design. Mas isso aqui é só a ponta do iceberg, né, cara? Porque, né, a obrigação, né? Com o dinheiro que foi investido nesse anime aqui, se eu fizesse uma parada menor do que é o que o pessoal fala que é Kyoto, né? Kyoto? Isso, Kyoto Animation. Se viesse alguma coisa pior do que eles mesmos já fizeram, né? Ia ser visto. Sim. Mas isso aqui é só a ponta do iceberg. A gente tem vários tipos de cena lá que você pode observar assim que ela foi trabalhada muito, assim, que você consegue falar, caralho, mas isso aqui é feito com muito esmero mesmo, sabe? Tipo, as cenas de água que tem rio, assim, que tem barco, a água aquela cena lá que ela pula por cima da água lá com o paraquedas, não, o guarda-chuva. O paraquedas. O pior é que essa frase aqui também, né? Porque tem uma cena que ela pula de paraquedas, mas isso aqui é outro episódio. As cenas de chuva, acho que aquela cena lá que ela volta, assim, ela é bonita pra caramba, acho que acho que foi uma das poucas vezes assim que eu realmente falei, caraca, mano, que cena bonita, velho. Falei, aquela cena dela correndo da chuva e perguntando pra menina lá que tá. Perguntando ela, falando que ela só queria descobrir o que era o amor. Era isso. Uma cena bonita pra mim é quando ela tá com o Major lá e acaba comprando aquele. É a primeira cena do anime, inclusive. Isso, amuleto. A Esmeralda lá. Amuleto, isso, Esmeralda. E aquela cena toda ali é muito bonita. Até o destaque que tem na Esmeralda também é muito bonito, né? É um anime muito bem feito. Os olhos dele, né? Eu não lembro quem que compra, mas não sei se foi ele ou foi ela. Mas isso aí, né? Relevante. Já vi muitos animes da Kyoto, mas com certeza Violet é um dos melhores, se não o melhor, em questão de animação. É realmente muito bom. E ele não perde a qualidade. Ele não perde a qualidade de nenhuma das outras obras. Até no filme, assim, mano, tu fica, caraca, velho. Tudo bem que no filme eu acho que é relativamente mais fácil do que fazer uma série, né? Mas sim, é mais curto, né? Sim, mas normalmente você vê uma queda, assim, do padrão de animação, normalmente, em alguns animes, assim, mesmo que até esses mais pequenos. Mas
É como eu disse, é a ponta do iceberg. É a primeira coisa que você olha assim no anime, você fala, caraca, é bonito. Já me convence, sabe? Se você chega de paraquedas e olha no catálogo, você, mesmo que você não vá ver, você olha para aquilo e você fala, caraca, que coisa bonita, sabe? Você olha para aquilo e você fala, você não vê isso todo dia. Quer dizer, pra quem já é fã da Kyoto, pelo que eu entendi, esse anime ele foi bem hypado. Então, quem já sabia, assim, não sei se decepcionou, se gostou, não lembro como é que foi o hype da época. Mas a gente não, pelo que eu entendi, nós dois aqui, a gente não pegou no hype. E nossas opiniões não vão ter muitas emoções em relação ao hype que a gente tinha, porque a gente já pegou 2 anos depois que o bagulho foi lançado. Inclusive, até lançou um filme novo em 2020 que eu ainda não consegui achar a porra do link pra ver, porque só vai lançar acho que em dezembro, eu acho. Ih, vai demorar pra vir pra cá. Ela é muito isolado. Aí vai demorar uns mesezinhos até chegar, mas espero que chegue, né? E apesar de no filme ter continuação da história que eu não quero ver. A gente tem que falar sobre isso um pouco mais tarde. Mas a gente pode já começar falando assim, mais ou menos. Acho que a gente nem devia partir pro anime direto, a gente devia fazer igual a gente fez na nossa reunião. Reunião define, né? Nossa reunião prévia, que foi em relação à proposta. A proposta do anime, sabe? Aonde ele quer chegar no fim dele, ou qual é a reflexão que ele quer levar, sabe? Antes que a gente esqueça, igual a gente fez com o dele. É só pra quem tá perdido faz tempo que viu e não se lembra. O começo da história da Violet é que a guerra acabou. Ela tá internada, né? Já faz uns 120 dias, pelo que eu me recordo. Ela acabou perdendo... Um ano e meio. Isso. Um ano e meio não. Não, cara. Desculpa, eu falei... Eu arredondei e falei merda. Eu acho que é meio antes. Eu concordei. Então eu ganhei meu ponto, foda-se. É assim que o Twitter funciona. E aí, uns 120 dias ela tá internada, perdeu os braços na guerra, e ela não teve mais notícia do Major. O Major era quem criava ela. E mais pra frente vai mostrando como ela Major era... Patente, tá? Major. Antes de aquela o Major Patente. Não é, Major não é o nome dele, tá? Piada não vou confundir mais, né? Não, foi vacilo aquilo ali. O Major que é capitão, não é o Major que é capitão, é o Major. Isso é muito triste, cara. Não, mano, eu tenho que falar essa piada de novo, porque foi muito embarcante tu falando do maluco. Esqueceu o nome do cara. Até agora eu não sei, pô. Não é Ingrid? Ingrid não. É Ingrid? Que Ingrid, cara, tá louco. Puta merda, eu não lembro o nome do cara, velho. É Major. Foda-se, Major. Ai, cara. Vamos deixar Major. Major e irmão do Major. Vamos deixar assim. Aí ela não viu mais ele, né? E a relação vai mostrando a relação dele com ela nos próximos episódios. E tem uma divergência assim de opinião entre o povo, né? Alguns acham que é mais uma relação paternal, outros acham que é relação romântica. Lembrando que ela tem 14 anos, tá? Só pra contextualizar. Mas aí o anime vai seguindo a história dela, vivendo sem o Major. Que ela não sabe que tá morta. Vamos deixar uma coisa... Vamos deixar essa discussão um pouco pro meio, assim, do negócio. Mas foi bom você tocar nisso. Que é em relação à premissa do anime como um todo. Que é... Ela fala... Ela não, a Violet não. O anime fala sobre a perspectiva do amor. Porque a Violet, ela é uma personagem... Qual é o nome que eu tinha citado? Que é uma personagem sem expressão. Ela é robótica. Ela não tem uma especificidade alta. Ela é quase como se fosse um boneco. Ela só anda, se
mexe, faz, ela é só reativa ao que tá acontecendo, ela não sabe o que acontece. E aí, o cara, no final lá, antes de morrer ou de sumir, ele fala, eu te amo, ele fala pra ela. E aí, como ela não sabe o que significa isso, ela acaba entrando para uma academia não, ela acaba trabalhando como uma espécie de escritora de cartas. E aí, ao longo de cada episódio, ela vai aprendendo um pouco sobre o que significa o amor. Mas não só o amor no sentido de paixão, que é aquele amor que a gente conhece como eu amo você, mas é um amor de... Gadice. Amor de... amor normal, amor de... entre sexos opostos de pessoas desconhecidas. É um amor... Ela descobre sobre o amor não correspondido, sobre um amor de mãe para filho, de um amor de pai para filha, um amor de irmão, irmã. Irmão, irmã que não é irmão, irmã anime, tá, galera? É irmão, irmão mesmo. Não é, não é, Né? Tem que não deixar é claro. irmão, não é Onichan, né? Senão o Não é povo vai esse, pensar que é que nem Yusuga no Sora, pô. E dá B.O. não é esse tipo de amor de irmão, mas é vários tipos de relação entre irmão, não é só irmão, não. Vários tipos de relação de amor. Você vai aprendendo sobre o que é essa palavra junto com ela. Você vai aprendendo, eu digo, porque tem vezes que a pessoa sabe o que é, mas ela não consegue expressar em palavras. Assim como a própria Violet, né? Que é um Sim. sentimento bem amplo para uma palavra específica, né? E, Como... e também a Violet, a história em si vai muito além disso, né? Vai além de descobrir o que é amor, é descobrir quem ela é, o que ela quer, o que ela espera. Aprender Isso. também, entender E como seguir em frente. os sentimentos de, por exemplo, alegria, tristeza que tem em volta de todo o contexto, né? É, tipo, realmente uma experiência de vida muito grande a cada carta que ela vai entregar e a cada história. E a gente vê isso muito bem, né, durante o desenvolvimento do anime. Pra você ver que a cada episódio que passa, ela vai deixando de ser aquela menininha que sempre foi treinada para ser uma soldada e ela vai criando os próprios sentimentos dela, ela vai começando a ter ideia do que é cada coisa, ela vai amadurecendo, né? Sim, o gênero do anime, inclusive, é amadurecimento. É você deixar a sua, as suas cicatrizes para trás. Não é você ficar forçando a barra com aquilo que te deixa mal, ou você encarar aquilo que você fez de errado e achar que você não merece algo de bom por você, mesmo você tendo feito algo bom, sabe? É você seguir em frente, sabe? Apesar de você Sim. ter cicatrizes ou queimadura. Aí, dito isso, né? Eu acho que foi uma boa introdução. eu acho que eu comecei melhor do que no School Days, que na última a gente começou depressivo pra caralho. Ah, não, é. Escudez é E, uma ferida. é, cada episódio é uma experiência de amor diferente. Até entre os limites de idade entre o amor, no caso. Que é um Sim. episódio que eu não sei se foi polêmico, porque otaku, né? Otaku não sei até que ponto é polêmico essa porra. Até que não Mas, tem moral, não tem limites, né? moral. Não tem limites morais, né? Assim, Tá. os 3 primeiros episódios são mais uma introdução a tudo, né? Se for pra pensar. Primeiro e segundo episódio são o desenvolvimento da própria Violet, ela descobrindo mais ou menos como é que funciona o próprio lugar onde ela tá, sabe? Pra te apresentar como tá o contexto do mundo, pra te apresentar como é que funciona o trabalho dela, Ela pra te decide apresentar. ser autômata também, né? Que, tipo, no É, começo ela ia ser carteira e tudo, mas ela viu as autômatas ali escrevendo carta e expressando, colocando em palavras sentimentos que não estavam explícitos na hora que a pessoa tava falando. E ela viu aquilo ali como uma oportunidade de tentar descobrir o significado do que o Major falou pra ela, né? A última vez que eles sim, se viram. esse aí já é o episódio 2. Antes Sim, disso, no próprio episódio 1, um cara, o carinha lá, que é o que tem o nome de mulher que eu esqueci já, ele vai lá Cláudio, buscar né? ela, Cloud. É, por isso que eu confundi com Ingrid, né? Por algum motivo.
Mas desculpa. O Cláudio, o cara lá, o prefeito, Prefeito. Prefeito. diretor, eu não lembro qual é o nome do cargo, máximo. Enfim, ele vai lá buscar ela. Ele era amigo do Major, que é o que falou eu te amo pra ela. E aí, ela tava em recuperação, ele vai lá buscar ela e deixa ela na casa de uma família, os Evergarden. O nome dela é só Violet. Tipo, ela é órfã. Mas o sobrenome dela vem por causa dessa família aí que meio que adotou ela, né? Meio que adotou, Sim. não adotou, não sei como funciona. Não deixou muito explicado em relação a isso, mas você só tem que aceitar e foda-se, né? É mais ou menos isso. E aí ela pergunta do Major. Só que desde o início você já sabe que o maluco tá morto, tá ligado? Eles não te escondem isso desde sempre. O maluco vai lá, o Cláudia, ele vai lá e fala pra ela lá, ela fala, como é que o cara tá? Como é que o Major tá? Aí você vê que ele dá uma hesitada antes de falar, você sente o peso que ele sente na voz, assim, ele fala, ele tá bem, ele fala, sabe? E aí toda a jornada dela, ela acha que o maluco ainda tá vivo, por isso que ela, sei lá, não ficou desesperada ou conseguiu, ou não desistiu de tudo, né? Ela Sim, sabe que o cara tava morto entre aspas, né? Porque o maluco já voltou, eu acho. Mas a gente não sabe, que a gente não viu a desgraça do filme, que tá só em japonês. Ela teve toda uma jornada pessoal, assim, para descobrir que o maluco tava morto, mas é porque ela queria saber o que o cara tinha falado pra ela. Ela ia responder ele, sabe? Porque o cara tava vivo pra ela, ainda, né? Ainda sim, tá ela vivo. queria entender o que aquele sentimento significava pra tentar responder ele, né? E ela foi descobrindo cada tipo de relacionamento, relacionamento não, cada tipo de amor que existe, assim. Um amor paternal, um amor fraternal, um amor de mãe para filho, todos esses tipos de amor. Até os limites, assim, até que ponto você consegue amar uma pessoa que é mais nova, muito mais velha que você, sabe? Que dependendo do bagulho, você pode pisar num buraco meio bizarro, mas tudo bem. No anime Naquela funciona. No época, né? anime deu tudo certo. No anime, no momento, deu tudo certo. Tirando a discussão entre o Major e a Violet, né? Que a gente ainda tem que falar um pouco sobre isso depois. Deu tudo certo. Bom, E aí começa, depois que ela entra no. Ela decide. Ela acaba não querendo ficar com a família que adotou ela, né? Então ela vai ficar na Cláudio. lojinha. Na loja não, né? Na empresa de correspondência do Cláudio, ela começa a trabalhar no, que nem eu falei, como entregadora de cartas. Só que depois ela vê as autômatas e vê isso como uma oportunidade, né? Só que o maior empecilho é que ela não consegue demonstrar emoções, né? Em um trabalho tão Pra quem não sabe, é porque a gente não explicou, expressivo. né? A gente não explicou que autômata de automemória é uma mulher que escreve uma carta por outra pessoa. A pessoa vai lá, paga umas moedas e aí ela vai lá e transcreve o que a pessoa falou para ela numa carta. Só que não é tipo só escrever porque as pessoas são analfabetas. Também tem isso, mas é mais ela tem que escrever passando o sentimento, sabe? Meio que você fala, por exemplo, eu gosto de você, e aí aí a autômata vai lá e escreve logo eu te amo, sabe? Que ela quer ser mais direto, porque ela quer transcrever o que a Sim, pessoa não consegue falar, sabe? Meio que sim. E elas capturam elas sentimento. capturam tudo aquilo que tá no ar, né? Nem tudo aquilo Uhum. que a pessoa consegue expressar com palavras, mas que dá pra ver que ela quer falar. Não é ser óbvio, mas também eu esqueci o nome da palavra, mas ela olha aquilo e ela dá um significado, sabe, para aquilo. Ela Sim. meio que escreve por você o que você não consegue escrever. É isso. E a Violet não tem nenhuma capacidade pra isso no começo, né? Ela é simplesmente um robozinho, uma boneca. Ela foi treinada desde cedo a ser soldado e não sabia entender o que que eram essas emoções, o que é sentir alguma coisa, conseguir capturar.
o que as pessoas estão falando, porque o que as pessoas escreviam, ela escrevia ali na lata, né? Tem até o caso lá da mulher lá, ela que vai. pede pra ela escrever uma carta, ela é a única pessoa que tem livre lá, pelo que eu me lembro, né? E acaba ferrando o casamento que tinha marcado. Não casamento, né? Noivado, assim, alguma Não, coisa assim. era. Não, o cara tinha mandado. Ele tinha falado lá que ele tinha uma empresa de carro, ele tava começando uma empresa de carro. E aí ele foi falar pra mulher lá que ele queria ela, que ele queria ficar com ela. E aí a mulher foi querer pagar de difícil pro cara, tá ligado? Pra ver se E o a cara Violet realmente não merecia. entendeu, né? Tanto que ela mesma falou bem assim, tipo, eu nem gosto desse homem, mas se ele realmente provar que me ama, eu fico com ele. Aí ela falou isso pra Violet, e aí a Violet escreveu que você infelizmente não tem as competências, tá ligado? Que eu preciso pra um parceiro. Caralho. Tá Violet parecendo metendo minha na vida. lata. Tá parecendo as meninas de hoje em dia comigo, mais uma vez. E tristeza, né, cara? Né? Tá até voltado no coração. Tá. Aí ela, por causa dessa derrota, o cara, ele meio que cogita em demitir ela, porque deu mó caô, né? Deu mó fuzuê. Eu não sei como é que é a palavra, acho que é fuzuê que o pessoal fala que é putaria, sabe? É Aconteceu um monte assim. de coisa em volta. Ela Uhum. causou meio que uma revolta ali dos clientes, e aí, pô, o cara teve que pensar em demitir ela pra isso acontecer. E aí aquela outra menina que não tem muita expressão lá, ela foi perguntar da Violet por que ela queria tanto aquele emprego, se ela não precisava, sabe? E ela fala, pô, eu só venho aqui pra descobrir o que é o amor. E ela fala, só isso? Ela fala, só isso. E tá ligado? Era a única motivação dela ali, pra falar a Sim. verdade. E aí, assim, acaba ela acabando sendo demitida e tudo mais. A Catleia, pelo que eu me lembro, consegue resolver a situação. Não resolver, né? Mas ajuda. Catleia é a A toma, chefe. ela é a chefe, mas todas elas são novatas, né? Foi o que ela mesma falou. A empresa é Sim, recente, mas nenhuma delas está ali há muito tempo. sim. E só fazia por fora, né? Serviço e tudo mais. E Uhum. aí decidem colocar ela naquela escola para autômatas, né? Que é tipo renomada e tudo. É o Pra ver Trade se ela 3, né? conseguia isso. Se ela conseguia aprender. Se ela conseguia aprender, conseguir melhorar, entender o significado. E tipo, na escola ali, na parte de digitação, ortografia, ela é tudo impecável. Mas justo na parte de transmitir a É, mensagem que era o problema. porque ela era soldada. A gente falou bem de base aqui, mas ela era uma soldada. Só que a gente esqueceu de falar que ela só tem 14 anos, né? Tipo assim, É, não. ela, ela tem 14 anos e até os próprios personagens estranham isso. Não é tipo a Alemanha nazista que os malucos mandavam crianças de 10 anos pra linha de frente. Não, não é normal. Nem pros É, personagens, cara, sabe? os caras de Jojo é adolescente, é tudo bombado, pô. É Tudo que, foda, não, né? é que Jojo tem um filme que é literalmente com o mesmo nome. Jojo Rabbit, não sei se tu já viu, que é uma agente Uhum. de roteirista lá. Enfim, eles mandam ela. Ela não é só uma soldada. Ela não foi só uma soldada. Ela é tipo uma Capitã América dos caras. Tá ligado? Ela fazia tudo É, de foda. E é, ela, ela liderou um ataque. Acho que ela ajudou no ataque a um negócio lá. E ela ficou ferida. E o Major, que é o interesse romântico, paterno, sei lá. Isso é discutível entre nós aqui. sim. Mas ele acabou sumindo, né? Porque os caras não conseguiram criar coragem para matar ele. Ele sumiu e ela perdeu os dois braços. E aí isso é só explicado no episódio 8 lá, ou 7, 8 por aí. E ela ganhou esses braços mecânicos. E esses braços mecânicos eles servem ela consegue meio que ir lá no cotovelo dela, lá, não sei se tu viu essa cena, né? Que ela vai e começa a Ajustando. girar uns negócios lá. Sim, Pra, sim.
deixar os dedos dela mais rápido, e aí ela escreve, tipo, super rápido. Ou seja, ela já era uma soldada treinada, ela tem disciplina e, mano, ela não precisa quase nem comer, sabe? Ela é quase um robô mesmo. Ela tem todo É sentido. verdade. E ela não precisa dessas necessidades, porque ela é super foda. Ela escreve. 14 anos bolada, né? Ela tá melhor que eu, inclusive. Tá melhor que Eu todos se nós. correr, morro, cara. A mina dava pulo por cima dos capacetes dos caras, velho. A mina é É, pula maior. de avião, né? Tranquilo. É. Aí ela vai pra academia. Academia é foda, que eu tô confundindo com outra ainda. Ela vai pra escolinha. Escolinha. Clubinho. Clube de sócio, né? Ela vai lá e ela, tipo, ela aprende o que é ser uma autômata, mas ela é impecável em tudo. Na parte técnica, ela é a melhor aluna dali, mas ela não sabe escrever os sentimentos, que é o principal, tá ligado? É tipo Sim, tu ser mais foda em um tipo de coisa e na redação tu ser um merda, sabe qual é? sim. É meio que isso, então. É você cumprir É, todos os requisitos pra entrar e faltar o principal, né? A essência do que é ser uma autômata. uhum. E E aí aí ela é reprovada. É ela é reprovada não. Acho que ela não reprovada. consegue aprovar só, é isso. E aí ela acaba fazendo uma amizade com aquela. Ela já tinha feito amizade com a ruiva lá, que eu não lembro o nome. Porque ela viu que a Violet era melhor da sala e ela foi lá falar com ela. Ela foi tipo, não sei. Ela até tentou se enturmar, mas a Violet é toda robozona, sabe? Ela não consegue. E aí ela vai explicando. Acho que ela só faz isso no final do episódio. Ela é reprovada, ela fala lá pro chefe dela que ela não conseguiu o, a classe. E aí a menina lá, a ruiva que ela conheceu na sala, vai lá falar com ela pra ver se ela consegue. Ela chama ela lá pra escolinha, pra mesma sala, né? Que os caras estavam querendo poupar dinheiro, né? Sim, sim. Ela chamou ela lá pra sala pra ela treinar, pra ela fazer pra escrever uma carta pro Major. Porque no teste de escrever o sentimento, ela perguntou pra quem que você quer escrever sua carta, tá ligado? Pro Major. Só que ela escreveu como um relatório, sabe? Ela não escreveu como realmente ela queria. E aí ela. Sim. Vamos começar aqui. Aí as duas sentam na cadeira e pra menina, pra ruiva datilografar, né? Datilografar o sentimento dela. Aí ela fala, Major. Aí tu só vê o tempo passando, tá ligado? Não Não sei sai nem nem a primeira nada. palavra, tá ligado? E aí ela E desiste, no caso. sim, e aí Aí começa a ela. trama da loira lá. Loira não, ruiva. Foda. Da, começa a trama da ruiva. E é que a gente. Os nomes já são meio complicados, né? A gente meio que é foda. Porque é muito nome pra decorar, maluco. Eu não decorei quase nada. Ah, É muito personagem. e aí E. você descobre que ela. Descobre não, ela que conta, né? Ela vai falando que ela tem um irmão que foi pra guerra, para o fronte ocidental, né? Alguma coisa assim, frente, alguma coisa assim. Isso. Pra onde os pais deles moravam, mais ou menos isso. Os pais deles moravam lá. E aí o ataque aconteceu do nada. Acho que ninguém tava esperando, né? Porque era uma zona que não tinha ninguém atacando. Aí do nada tomou um ataque. Os pais deles morreram, ele ficou com a perna fodida lá e ele se culpa de não ter conseguido de não ter conseguido salvar os pais deles lá. E aí a menina, ela fala pra Violet que ela não se importa de. Ela se importa, claro. Mas ela não se importa dele não ter conseguido salvar. Ela se importa dele ter conseguido voltar. É só isso que importava. E que ela queria dar um obrigado pra ele. Só tipo, obrigado por você estar aqui, obrigado por você ter voltado vivo. Só que ele tava num estresse pós-traumático meio foda, né, cara? O maluco ficou bebaço, o cara ficou. Sim. O cara É. entrou na merda Caindo de ferrado. muleta na esquina. O maluco brigava com todo mundo. Inclusive, parabéns por ter conseguido dar porrada em dois malucos sem uma perna, mano. Sem uma perna não, ele, É, ele não era ele não era perneta, ele só. A perna dele maneta. só.
Caralho, mano, eu já tava essa madrugada é triste, mano. Ele só tinha uma perna que falhava, não tinha problema não. Era manco, pô. Aí. Tem até que. Eu acho que ela, a Ruiva, leva a Violet lá naquele farol, né? Que tem uma vista muito bonita. E acaba falando sobre a família dela, sobre o irmão. E a Violet decide escrever uma carta, né? Com os sentimentos da Ruiva pro irmão dela. Só que é aquela carta, tipo, falando exatamente o que a Ruiva falou. Mas aquilo ali foi um passo muito importante pra Violet. Pra ela conseguir entender Ela pelo deu um menos um primeiro pouco. passo muito bom. Ela deu um primeiro passo, né? Ainda que nada. Sim. E aí ela acabou encontrando ele lá na rua e tudo jogado. E entregou a carta pra ele, né? E aí, pelo que eu me lembro, ele Começou a leu, chorar. né? Isso, começou a chorar, ele leu e tudo. Depois falou com a irmã dele e tudo mais. E decidiu tentar voltar à vida, né? Não ficar naquilo ali, se remoer e tudo mais. E aí aqui realmente tem início a, a- os episódios, né? Da Violet. Que ali até tava seguindo uma linha direta, né? Depois daqui que começa. Cada episódio é uma situação. O anime ele é episódico, cada episódio é uma aventura diferente. Mas ó, o fio guia dela é a história da Violet. Tipo o Mandalorian, pra quem já viu aí. Star Wars. Cada episódio é uma aventura e aí você tem a trama de fundo que é a Violet amadurecendo e aprendendo mais sobre o que é o amor e sobre como é ter os sentimentos. Eu acho que é isso. Sim. E aí nós temos as 3 primeiras situações, né? Que é o. Deixa eu contar aqui. Cada um trauma diferente, basicamente. Sim, a gente não vai aprofundar muito tudo, senão fica muito maçante. Né? E nem precisa, né? Porque as discussões são bem. As próprias discussões assim são bem claras onde elas querem chegar na maioria das vezes. Mas tirando os que são meio. Os que a gente tem discussões meio controversas aqui, tipo da princesa lá, mas tudo bem. E aí começa o quarto episódio, né? A Iris tinha quebrado o braço, então a Violet foi junto com ela. Ela recebeu uma missão, ela recebeu uma carta da família dela, né? Pra ir pra onde ela. Não, ela nem sabia que era da família dela. Ela recebeu uma missão de ir até a cidade natal dela pra escrever uma carta e quando ela chegou lá, ela descobriu que era da família dela, alguma coisa assim, pelo que eu entendi. A família queria que ela voltasse pra ver se arranjava um casamento pra ela e tudo mais. Só que ela tinha um amor não que não foi correspondido, né, pelo amigo dela. Aí os pais delas acaba fazendo uma festa lá, chama os pretendentes, e ele acaba aparecendo. E ela acaba não indo mais pra festa e tudo mais, né? E aí ela conta pra Violet tudo o que aconteceu. E aí a parte de mim de anime, normalmente, tipo, nossa, quando acontece de alguém rejeitar alguém é porque tem algum motivo pessoal, alguma coisa assim. Não, ali não, né? Tipo, foda-se, só não quer. Não tem, Como só na não vida quer. real. Como na vida só quer. Porque às vezes as pessoas não precisam de motivos pra te rejeitar. Sim. Às vezes é só foda-se, tá ligado? Tipo, até nós aqui, tá ligado? Se chegasse alguém do nada e falasse que tava afim da gente, a gente ia negar, né? Do nada, assim. Eu não, pô. É sério? Caralho. Tá mais desesperado que eu, maluco. Não, eu tô tranquilo. Tô brincando. Cuidado pra não começar a desenhar hit mulher, que senão vai dar merda, pode. Bom. Ai, caralho. E aí ela acaba. E aí, tipo, que nem a gente falou, né? Tipo, acontece o que acontece na vida real. O cara nem mostra, tipo, depois se ele não queria por alguma coisa, foda-se. Sim. Eu defendi aqui o maluco que é na vida real, mas porra,
nessa cidade de interior que mora 500 pessoas e o maluco não tem um motivo é meio foda, né, cara? Que todo mundo se conhece na porra da cidade, caralho. Se Não, não foi fosse muito nem bad pelo. vibes aquilo ali. Se o maluco não tivesse nem pelo menos uma outra pretendente, sabe? Porque o maluco gostava de outra e ele acabou enxergando ela como amiga, beleza. Eu já passei por isso, inclusive, de gostar de uma Eu pessoa acho que porque. a explicação mais sensata é ele ter deixado ela na friendzone, né? Tipo, não quer Ah, é estragar a só amizade. isso. Só isso. Aconteceu comigo muitas vezes, inclusive. Né? Quem nunca passou por uma friendzone? A discussão do negócio ela é bem superficial em relação a isso, tá ligado? É só isso. Não tem Sim, muita é coisa mais. além do desenvolvimento pessoal da outra personagem. Tipo assim, pra gente que tá falando aqui, eu acho que não vale muito a pena falar sobre isso, porque é uma coisa que fica de fundo até pro próprio anime, sabe? Você tem que ver o episódio mesmo pra gostar desse Sim, episódio, assim. Se a gente ficar falando de desenvolvimento do personagem que, tipo, aparece uma vez e depois some, velho, aí meio que foda, sabe? A sim, gente tem que sim. falar da reflexão do episódio, do que acontece nele, mas, assim, a personagem, ela fala pra família dela que ela é a melhor escritora de Leden. Leden não, Leden é uma cidade da Guiana inglesa, inclusive. É, Não sabia. eu fui pra lá ano retrasado, inclusive. Mas, coisa aleatória. É Ela foi pra normal, né? lá Índia, né? e a família dela, a família dela não sabia, ela achava que ela era muito mais foda. Tipo você mentir pros seus pais que você é o melhor aluno da sua sala, né? É tipo isso. Tá? Exatamente. Falar que é E aí nota 10, mas não é. ela falou que ela vai voltar, né? Se acontecer alguma coisa lá, se não me engano. Não lembro Sim, muito bem. sim. Aí ela decide, depois do desastre que foi a festa, ela acaba voltando pra cidade, tudo. Eles entendem, né? A Violet escreve uma carta e entrega pros pais dela, em que ela fala os sentimentos dela, pedindo desculpa também e tudo mais. E a Violet ainda faz o trabalho manual à noite, né? Entregando na portinha de todo mundo. Outras E cartas pedindo ela, desculpa. ela fala, tipo, da futura melhor escritora de Leden, né? Tipo, se tivessem desenvolvido mais ela depois disso, até entenderia, mas depois disso meio que a discussão foi embora, né, cara? Não, Tipo, é. E mas aí, acho ok. que é isso. E a mensagem principal é amor não correspondido, né? A É, Violet ouve ela aquilo aprendeu o ali, que é aquilo ali. Ela não sim. sabia o que era. Tudo bem que ela não serviu muito bem pro contexto dela, porque realmente era correspondido pra caralho, né? Tanto que Sim. deu, deu tudo certo, né, no fim, mas Mas era era um amor necessário negado. também Sim, entender como que um amor não é sim, sim. correspondido à dor que ele traz, né? É, E aí a gente passa pro da princesa, que é uma paixão platônica que a princesa tem desde criança pelo sim. príncipe e tudo mais. Ela. Sim, sim. A gente tem que falar sobre a habilidade da Violet, inclusive, Não, que, mudou. Quando ela que chega ela já. no. Que já passou uns meses já desde esse episódio aí, se não me Sim, engano. ela fez entregou algumas cartas que não apareceram no anime, né? E E tudo aí ela já é e. a fodona, sabe? Sim, Ela escreve cartas rápidas, ela tem algum tipo de desenvolvimento. Aí é desenvolvimento que não apareceu no anime, mas você consegue entender o motivo dela já tá boa. Isso aí já é sim, só o disclaimer. Ela vai é chamada, mano, ela já é chamada para escrever uma carta pra uma princesa, sacou? Que tipo, sim, antes do contexto era mais pra população, sabe? Pra prole. Tipo, escrever para pessoas que não sabem escrever, sabe? Datilografar para pessoas que são analfabetas, para pessoas que não desenvolvem bem a sua capacidade de falar sentimentos, beleza, até aí tudo bem. sim. Mas aí ela vai lá para um outro reino, que era reino inimigo, inclusive, né? Isso, né? Era dois sinos que tinham conflitos e aí teve aquela a oportunidade dos dois casarem e acabar dando paz, né? É, E aí o conflito em si do episódio é que é,
eu não lembro se já não tinha uma autômata ainda escrevendo pra princesa, não chamou pra responder as cartas que o príncipe tava mandando, né? E aí fica naquela semana trocando aquelas cartas bonitas, com palavras bonitas pra agradar o povo. Em si, mas não era em si o que ela sentia, né? O que a princesa sentia. Porque a princesa queria falar de um modo mais informal, ela queria falar daquela noite que ela encontrou ele. Sim. Ela queria falar pra ela mesmo. Queria falar daquela noite que encontrou ele, se ele queria mesmo casar com ela e tudo. Bom, esse aqui eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre o episódio em si, porque eu acho o desenvolvimento da princesa até interessante, né? Tipo, como qualquer princesa de qualquer filme, princesas são entediantes, né? Entediantes não, entediárias, no caso. Entediante é foda. Também. Algumas, mas a vida dela sempre é uma merda. Se for mulher, inclusive, a vida dela sempre é uma merda. Ou é chata, ou é entediante, essas coisas. Pra ela ali, ela era a primeira visão que você tem dela, ela é toda formal, só que ela tá toda desarrumada da cama, tá? Toda igual eu, acordando de manhã cedo. Tá tudo fudido. Acordando todo jogado. Aí ela fala: oi, sou a Violet Evergarden, eu sou autômata. E ela fala, tipo, você vai escrever pra mim, mas você parece um robô, sabe? Ela fala, seja mais expressiva. Ela pega a buchufa e fica mexendo a boca, assim, muito bonitinho. O Violet tem uns momentos bem fofinhos, né? Principalmente quando ela tenta, né? Inclusive, quando tem esses momentos assim que ela é meio sem emoção ainda, tem um momento lá que ela... que tava a mulher lá, a de vermelho, e aquele entregador, eles estão discutindo que eles não se gostam. Eu ainda não entendi qual é a deles ainda. Eu não sei se eles se gostam e ficam se negando, não sei qual é a dele. E aí eles falam, eles dão uma informação pra ela e ela fala: ué, mas vocês não estavam brigando? Aí, né? Tipo assim. O cara começou brigando de novo. Violet colocando lenha na fogueira, né? Muito bom, cara. Inclusive, era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar daquela hora lá que eu falei que eu ia deixar as piadas pra depois. Senão não ia ir, né, cara? Não, e a Violet é legal, aproveitando pra falar da Violet, ela é legal, porque tem muito momento assim, né? Às vezes alguém tá falando alguma coisa, ela vai lá e corta, né? Também, tipo, dá patada, assim, é muito legal. O maluco lá falou: eu não gostei dessa carta, eu não vou pagar. E ela, tipo, toda serona, tá ligado? Tudo bem que o cara foi filha da puta, mas ela agiu como um robô ali também. Ela imobilizou ele. Deu um golpe de Muay Thai no maluco, velho. Caralho. Coitado, né? Coitado do caralho, agora ele é filha da puta. O cara, ele agredia a menina lá, assim, né? Tava assediando a menina moralmente, assim, eu acho que é isso. Aí ela fala sobre as expressões dela lá. E a menina explica pra Violet que ela, no aniversário de 10 anos dela, né? Os pais dela já... Os pais dela não, a Furreino, a família, alguma coisa assim, queria colocar pretendentes pra ela. Não era uma festa de aniversário, era uma festa de pretendentes, sabe? E aí ela foi pro... Ela saiu, ela rejeitou todos os pretendentes quando ela tava sentada na cadeira lá. Foi pro jardim, ou quintal, whatever. E ela viu o cara que ia casar com ela agora. Só que ele já era um... Puta merda, né? O cara tinha o quê? 20 anos, eu acho. A menina tinha 10. Normal, 10 anos mais. 10 anos mais velho. Normal para os padrões japoneses. Normal para os padrões japoneses e para os padrões medievais, né? Mas até aí, cara. Tipo, até aí você tá... Eu fiquei meio assim, tipo... ok. Me apaixonei pelo cara. Beleza, a menina se apaixona pelo cara mais velho acontece com todas as meninas, pelo que eu entendi. Agora, o contrário é foda. Eu quero... Né? Essa aqui é a discussão, né?
ela pergunta pra Violet se o amor entre pessoas de 10 anos de diferença, acho que não é 10 anos de diferença o em questão, mas se existe um limite pro amor, eu acho que é isso, se existe um limite de idade pro amor. Aí a Violet fala, tipo, pelo que eu li, pelo que eu absorvi do fato, tipo, isso não importa, sabe? O que importa é ter o amor na relação. E até aí tudo bem, né? Eu acho que é de boa, né? Eu acho que Sim, sim. concordamos nesse ponto. Só que, porra, né, cara? É 14 anos. Só que ela já gostava do cara desde os 10 e o maluco, sei lá, né? Meio esquisito, né, cara? Cara, levando o contexto histórico ali, tipo, não tem muito o que fazer, né? Mas, visto os olhos de hoje em dia, é meio errado, né? Os caras tinham que pelo menos colocar uns 18 anos. E detalhe que a Porque eu... maioridade no Japão é 21 anos, né? Tinha que ser Sério? maior ainda, pô. Caralho. Não, mas tipo assim, os caras podem até falar que é uma ficção. É uma ficção, ou seja, os caras tinham total liberdade pra colocar qualquer idade que quisessem, né? Não precisava ter Sim. sido aquilo. Esses caras quiseram abrir essa discussão porque eles realmente estavam querendo ver o quão controverso, o quanto palco isso ia abrir pra uma discussão, sabe? Eles não queriam. Porque se eles não quisessem fazer o episódio ser assim genérico, sabe? Eles podiam ter feito com uma princesa de 18 anos. E a gente não estaria aqui batendo esse papo, né? Sim. Se eles queriam abrir um papo e fazer a gente querer achar esse episódio intrigante ou que desse uma discussão, os caras conseguiram. Por quê? Porque a personagem ela tinha 14 anos. Que pra gente é um tabu, né, velho? Sim. Porque o que não tem de menino no Face ou no Twitter de grávida de 13 anos né? Sobra, né, cara? Sim, sim. E a gente não sei. Mas, tipo, ali dá até relevo pelo contexto todo, apesar de ser errado, né? Mas foda que outro tá cagando. Que outro tá Cara, cagando que o povo acha. Que eu já tô puto nisso por causa do Hibik, por causa do Yuri Bait que eles deram lá. Então eles sempre são assim. Mas aí então a Violet começa a mandar cartas tipo, com o que ela realmente sente, né? Precisa realmente sente. O príncipe lá, também a autômata do príncipe, que depois é revelado que é a Catleia, né? Começa a também mandar as respostas e tudo. O povo fica, meu Deus, coisa linda. Aí eles no final acabam se encontrando, né? De novo, pelo que eu me lembro. E aí se casam, né? Eles acabam se casando. E ele ainda fala, tipo, eu tenho vários defeitos e tudo mais, mas mesmo assim ela queria ele. E os dois acabaram se casando, né? E tudo mais. Aí no final até mostra ela se habituando aos irmãozinhos, irmãos dele, né? Pelo que eu me lembro. Uhum. E aí é isso, o arco. Assim, coisa bem interessante também. É porque, como é um episódio, não tinha como você ser direto, você tentar falar do relacionamento deles, né? Tinha que ser só discussão ali e pronto, né? Porque senão ia virar um arco da própria princesa, sabe? Sim, sim. Tem que ser só isso para você apresentar o problema e aí a resolução daquele problema específico e o resto, mano, acabou. Acontece, só isso. É o próprio personagem que se vira, e você não sabe qual é o seu ponto depois disso. Só quem Sim. aparece depois dos personagens apresentados é a Ruiva, que ela tinha saído, porque ela foi designada para outra cidade, né? Ou não lembro. E ela tinha E ido aí. fazer outros trabalhos, né? Em outros lugares. Todo mundo foi pra sua vida. Só quem volta depois disso é ela, né? Pro plot assim, da Violet, né? Mas Não enfim. muito o plot em si, né? Você tá falando do episódio do Migito lá? Sim. Tipo. Então, ela aparece É, ali, mas é mais como uma coisa, só que marca presença, né? Porque, só pra. É só pra dizer que ela tava lá, né? Mais ou menos isso. sim. E aí a gente Bom, entra no episódio 6, né? Que é o arco que a gente
cara tava puto com as minas, tava indo lá no observatório. Não queria Ele é fazer dupla com mulher. É porque ele falava que as automatas de auto-memória elas se vestem bonito porque elas queriam atrair homens ricos. Ai, ai. É, e Ainda bem que é aí. ficção, né? Mais um dia normal na ficção. É. Somente ficção. Aí o cara é revoltado, né? O nosso amigo aí é o cara de cabelo longo que eu achava que era uma mulher de início, inclusive. Eu tenho que ressaltar isso sempre, porque o design dele lembra muito uma mulher quando você não escuta a voz dele ainda. Nossa, não, pra mim eu nem pensei que era uma mina. Tipo, só achei que ele parecia com o Shiryu lá do Cavaleiro do Zodíaco, mano. É que Não, é nossa. andrógeno. Alguns personagens em si são andrógenos, né? Tem uma cara, tem um design de mulher, mas é um homem. Ou vice-versa, sei lá. Sim, sim. Enfim. Ele acaba fazendo dupla com a se ele não gostar muito. Aí eles começam a fazer as cópias e tudo mais. E conforme o episódio vai passando, ele vai conhecendo mais a Violet, né? Vê que tipo, ela Sim, defende ele. tipo assim, a gente esqueceu de falar, mas esse episódio ele não se passa na cidade principal. Tipo, a maioria dos episódios assim é em lugares fora da cidade, mas só que ela vai lá para uma montanha para a missão deles lá, acho que é atualizar livros da biblioteca para outras gerações, porque os livros eles apodrecem e aí você tem que atualizar eles. E aí a Sim. missão dela, a missão de todos os autômatas, foi uma porrada de autômata para lá, era transcrever novos livros. E aí eles tinham que fazer tudo isso em 3 dias e depois ir embora. Só que ela Sim. era tão foda que ela fez isso em um dia com o cara, tá ligado? Verdade, eles terminaram rapidinho, porque ela digitava rápido pra caramba, ele também conseguia ler rápido, né? Pra ela escrever, então os dois conseguiram cumprir o prazo. E aí tem aquela cena, né, dos caras falando, por que ela tava com ele, fazendo dupla com ele e tudo mais, falando que ele era órfão, zoando ele, né, porque a mãe abandonou e tudo. Aí ela fala que também é órfã, né, e tudo. E aí cria ele ouve e acaba criando um sentimento mais de aproximação, né, tipo, um pouco mais com ela. Bonde. Sim. E aí eles vão se aproximando mais, conversando mais. Eu não lembro se eles vão juntos depois, né? Uma hora lá, ou era minha memória falha agora. E aí depois ele bateu até um crush nela, né? Ele acabou gostando. Ele gamou, tanto que ele convidou ela pra. Ele tudo torto lá, ele pegou um pão e ele foi convidar ela pra ver o cometa Harley lá. Ele foi Isso, chamar ela pra ir ver o cometa com ele no telescópio, que ele amassou o pão no meio, tá ligado? De tão nervoso que tá. E eu sim, até respeitei o personagem por isso. Não é todo personagem, né, que tem coragem assim de falar assim em 3 dias, né? sim, sim. Maria é tudo bundão, velho. Só uma cota mesmo, né? Ah, não. Isso aí pode tacar fogo. De jogar no lixo. Pode tacar fogo e deixa queimar. Sim, Mas ele foi corajoso e ele foi lá, ficou esperando. Tem a cena lá dele, da janelinha, assim, olhando que ele e o amigo dele lá estavam esperando acontecer. E aí o cara tava falando das mulheres e o cara só gamado, né, velho? O cara foi de migtol pra gamado. Essa é a definição desse personagem. sim. Ele acabou, tipo, gamando nela mesmo. Acabou gostando dela e tudo mais. Só que, tipo, ele percebe, né? Que ela gosta de outra pessoa e tudo. Aí, mas ele leva na boa, né? Levou na boa. Tudo bem, né? Sim. Se fosse os produtores de escudo, aí fudeu, né, mano? Como eu quero empurrar ela daquele telescópio. E jogar ela lá embaixo, né? Caralho. Tá, o cara recebeu numa boa e ele conta a história da vida dela aí. Conta aí como é que foi. Mais ou menos. Aí, conta você. Porra, eu dou o contexto do bagulho e você conta, caralho. Que eu tô Eu tô preso. bugado já, cara. Madrugada é foda. Ai, tá bom.
pelo que eu entendi, a família. O pai dele era uma espécie de explorador, colecionador de alguma parada. Isso, ele era um dos exploradores do observatório, né? Então ele ia buscar manuscritos, às vezes plantas, amostras, coisas assim. Planta. Só que isso. Aí ele acabou se envolvendo com a mãe do protagonista. Desse lugar É, cristão, o observatório, o catálogo, a biblioteca, sei lá. isso. Ele acabou se envolvendo com uma mulher, que é a mãe do carinha no caso, né? E aí, só que depois de um tempo, quando ele já tava crescidinho e tudo, ele acabou desaparecendo, né? E aí a mãe É dele. porque ele foi explorar um lugar que era conhecido por ser perigoso. Então, teoricamente, o maluco morreu. E aí, 2 anos depois, pararam de procurar por ele, porque já estava tratado como morto. E aí, a mãe Sim. dele foi lá e saiu e procurar deles. Acho que ela falou que ia voltar, né? Eu não lembro se ela falou isso. Mesmo que ela fala, isso foi cuzãozice, né? Dá pra abandonar o filho por causa de Digimon e fala. Não, mesmo que seja o pai, porque na teoria os filhos têm que ser mais importantes, né? Cara, eu vi assim que dependendo dos pais, assim, eu acho que tem pai que ama mais o marido do que os filhos, velho, sinceramente. Eu acho. Aí é foda, né? Porque você tem um bonde, né, com aquela pessoa, você amou aquela pessoa primeiro, né? Acho que. Não, sim, mas a Não, eu não tô questão é que é um tipo defendendo. de amor diferente, né, cara? Não, eu não tô querendo, tipo, apontar dedo nem falar nada. Eu só tô querendo chegar nessa discussão que, tipo, ela amava o cara e ela achou que talvez valesse mais o esforço procurar pelo marido do que realmente cuidar do filho, sabe? Porque ela achou que o filho ia conseguir se dar bem melhor que ela. Melhor que melhor que ela não, mas ela nem pensou 2 vezes, igual a própria Violet falou lá. E ele entendeu, mesmo que fosse cuzãozice da parte dela, sabe? O que, pra mim, meio que o cara perdoa ela e foi fazer a mesma coisa, sabe? Tipo, ok? O cara foi atrás dela? É isso? Você fala o moleque carinha de lá, cabelo longo? o Miguel, ele foi atrás dela? Eu acho que foi, né? Pelo que eu entendi da história. Ele, na verdade, ele foi explorar, né? Ele decidiu perder aquele medo, assim, entre aspas, de ficar só ali no observatório e seguir os passos do pai, né? E buscar as coisas em locais exóticos e tudo mais e tentar encontrar. E dá pra entender essa motivação no caso da Vai, que ela faria de tudo sem pensar. Mas, mano, filho, querendo ou não, tem uma ligação diferente, né? Um vínculo. Não, É um amor isso que eu queria diferente, né? chegar. Era isso que eu queria chegar. Tipo, o conselho dela vale pra um amor, mas ele seguiu pra outro tipo de coisa, que foi seguir o sonho dele, que foi abrir a mente dele. O que ele aprendeu com o conselho dela? Que ele correu para buscar a mãe dele, para buscar o sonho dele, é mais ou menos isso? Sim, pra principalmente buscar, porque ele queria seguir os passos do pai, né? Queria também virar um explorador e tudo, trazer É que eu não manuscritos lembro disso. sagrados. Eu também não lembro muito bem. E principalmente isso, né? Aí ele falou que ia partir na viagem, esperava algum dia encontrar a Violet até, né? E tudo mais. Eu É acho que bem legal isso. eu acho que foi o último vínculo de crush que ele teve nela, né? Porque ele falou, espero que nossos caminhos se cruzem outro dia, né? Tipo assim, que triste. Né? Já era, nunca mais. Tem mais. Não, eu acho que ele tem alguma chance de encontrar outro dia, mas aí já era. O maluco ainda tá vivo, né? Já era, caralho. Perdeu. E aí acaba esse episódio. E aí a gente começa o último, né? Que é o do escritor antes de começar o arco da Violet. O arco do escritor é bem simples, né? Ele é um escritor que faz peças de. Escreve o roteiro de peças de teatro que são bem famosas e tudo. Ele pede pra Violet. Ele pede pra. Não, acho que é só nele que é pra criança, né? Ele nunca tinha sim. escrevido pra criança e ele foi tentar com ela. Tentar com ela não, eu não lembro o que ele foi fazer na real. E aí a Violet agora já tem bastante nome, né?
todo mundo conhece ela, e ele acaba chamando ela pra ajudar ele. Aí ela chega lá, vai pra lá, quando chega a casa tá toda bagunçada, né? Ele tá todo jogado, aí ela arruma a casa pra ele, pra eles começarem trabalho e tudo mais. Inclusive, ela até fala, eu sou só autômata de auto-memória, não sou só empregado. Parece minha mãe, cara. Eu acho que é ele que faz o macarrão, né? Ou é ela que faz, que fica aquele grudado. Ela, né? Ele pede pra ela comprar umas paradas lá, papel. Acho que ele pede pra ela comprar papel. E aí, na volta, era pra comprar comida lá. Ele queria fazer macarrão, a carbonara, eu acho, carbonara. Coisa assim. Era uma E coisa assim. ela vai quebrando os ovos. Ela, ao invés de bater o ovo e quebrar em cima da tigela, ela quebra o ovo em cima da borda com tudo, tipo um traque. Ela vai tacando o negócio em vez. Caralho. Aí ele chega, eu acho que ele vê, né? Ele ajuda ela e tudo mais. E aí é legal, e aí ela vai aprendendo mais sobre ele e tudo, né? Acaba. Esse é um episódio que eu não lembro muito de Eu tudo. até pedi tua ajuda, porque esse foi o que eu menos consegui assimilar a informação, velho. Até vendo, assim, até sóbrio eu não lembro, velho. E aí A filha dele. A filha dele ficou doente. tinha morrido. Não, o que aconteceu na verdade foi que a esposa dele A mãe morreu, né? morreu e Aí eles foram pra uma casa de verão, né? que é a casa que eles estavam ali. Aí eles foram morar lá. Aí eles foram morar lá e tudo mais, só que a filha acabou também ficando doente. E ele nunca conseguiu, pelo que eu me lembro, terminar a história pra filha dele, né? Foi isso que aconteceu. E ela acabou. Acho que ela pegou câncer, né? Porque ela ficou no final, ela tava toda estragadinha assim no final. Estragadinha. Eu não consigo dizer eu não consigo procurar outra palavra, porra. Caralho, moleque, estragadinha foi de fuder. O que tu quer que eu fale? Virou Smeagol? Ela tava careca, velho. Careca. Fala debilitada, cara. Tá. Estragadinha foi do caralho. Foda-se, né? Debilitada. Ela estava debilitada. Ela estava debilitada, já com uma aparência bem mais pálida, fraca. Ela ficou careca. Sim, normal. Cansa? Ou não? Ué, não sei. Cara, foda-se, velho. Isso não é um problema, né? Não é o X da questão, isso aí. A gente tá rindo no episódio mais sério da porra. Caralho. Que errado. Ela tinha pegado a sobrancelha. Ai, caralho, a sombrinha dela. Guarda-chuva da filha dele. Sobrancelha. Arrancada. Não precisava nem fazer muito esforço. Ela pega a guarda-chuva dela, que da filha dele, e aí o cara fica putaça com a Violet, porque ele pegou ela. Ela pegou o guarda-chuva, com tudo aqui. Ela pegou o guarda-chuva da filha dele e ele conta a história da filha dele pra Violet, que ela ficou doente, debilitada, estragadinha. Estragadinha. Foi te fuder, mano. Eu não falei por mal, cara. Só dessa vez eu falei por mal. Mas da outra vez foi sem querer. E a Violet ficou tristona, né, velho? Ela ajudou ele lá. Desculpa, cara. O quê? Eu não quero ser cancelado agora, cara. Que foi muito aleatório, velho. Essa estragadinha foi
Foi um termo do caralho. Engraçado que essas porra não saem quando a gente tá testando, que normalmente é onde a gente filtra as merdas logo aí, sai essas coisas assim. Meu Deus. Ah, cara. Não, Sonata vai foi ficar embora. vai ficar no corte e foda-se, não vou tirar não. Já era, né? Já era. Tá. E aí ele aí por causa ela ficou doente, morreu, e ele acabou ficando sem conseguir terminar a história, né? E acabou se entregando bebida e tudo mais. Todo mundo. Como todo mundo, né? Aí Todo mundo ele. com estresse pós-traumático, né? Ele começa a beber cachaça igual um maluco. Na vida é assim também, né? Eu não sei. Falou como um profissional agora. Eu nunca tive experiência com isso, né? Aí. Uma Aí parte do ela. estresse pós-traumático, né? É. Aí ele acaba conversando com a Violet e falando sobre o que aconteceu. E aí a Violet tem a ideia de, tipo, pular do lago, né? Pra dar ideia pra ele que ele tava sem ideia pra concluir a história. É Mary Poppins. Nunca nem vi, então não sei que porra é. Ai, caralho. Sem cultura. Tô brincando. Cara, desculpe. Ai, ai. Com certeza nenhum otaku do bem deve saber que porra é essa. Eu tô dando carta pra ninguém aqui. E aí ela acaba pulando, é uma cena muito bonita e tudo. Tipo, a trilha sonora é muito boa, a animação. E aí ele acaba conseguindo a ideia, né, pra concluir a história. E agradece a Violet. E aí ele dá sombrinha pra ela, né? Bonitinha a sombrinha até. Combina com ela. Uhum. E aí sim que tem a bomba, né? Depois que ela tá voltando e tudo mais. Ela acaba encontrando com a dona Evergaiden, né? Que é E, a senhora que adotou ela no início. isso. E aí ela. Tipo, a senhorinha fala assim que ele, tipo, que o Major morreu, né? Eu não lembro a frase em si. Ela fala Mas. que ela fala descansa em paz, alguma coisa assim. Ele ia se orgulhar que descansa em paz. Ela, como assim descansa em paz, tá ligado? Isso, aí ela chega estourando a porta lá no. Chegou no... igual aquele meme do FBI, né, mano? O FBI abre a porta, porra. Ela abre com tudo e fala, tipo. Eu não lembro qual é o diálogo entre ela e o Cláudia lá. Não lembro muito Também bem. não lembro. Ela só fica falando assim, por que você não me contou, o que aconteceu, e aí o cara fala. O cara vai explicando pra ela, né, o que aconteceu. O cara. Sim. Que acharam ela nos destroços, que o cara provavelmente deve ter empurrado ela, nunca acharam um corpo. E aí ela vai pra lá, pra onde eles tinham achado ela, que é lá no outro país, lá, não sei. E aí que tem muito flashback nesses 2 episódios, né? Que é o arco dela. Que mostra a relação deles. E eu interpretei aquela relação como uma relação paterna, sabe? Por exemplo, ele olhava ela como, por exemplo, ela tinha. Ele nunca viu ela como uma máquina de guerra, como o irmão dele queria, né? Ele sempre viu ela como uma criança e ele se sentia muito culpado por ter colocado ela naquele caminho e tudo mais. E ele queria que ela fosse livre, né, num futuro e tudo mais. Mas eu nunca vi aquilo ali como um amor, tipo, romântico, sabe? Mas como um amor de um pai preocupado com a filha. Sim, eu até tinha perguntado pra você, cara, só eu que tô maluco? Tipo, todo mundo tá. O pessoal acha que isso é chip de romance, porque eu tô vendo isso aqui como uma relação de pai e filha, não como uma relação de interesse romântico. Porque o cara, ele, sei lá, tem 29 anos e a menina tem, sei lá, 13 anos e o cara ficar gamando na menina desse jeito, tá ligado? Porque não tem nenhum contexto, assim, nenhum dos episódios tem um contexto, assim, que mostra que os caras eram próximos nesse nível de amor, sabe? Nesse tipo de amor. Era mais como Sim. ele gostava dela como um pai mesmo, assim, porque
quando ele viu ela era uma criancinha só, sabe? Ela saiu de uma caixa e o cara olhou pra ela e, tipo, acolheu ela mesmo. Ele até queria um futuro pra ela ali. Caso acontecesse alguma coisa com ele ia dar um emprego pra ela lá, com o Cláudio, que eles tinham conversado lá no contexto pré-guerra lá. Ele falou, se aconteceu alguma coisa comigo, foi coisa da Cláudia, da Violet. E aí, o que eu vejo é que nossa, perdi o raciocínio. Ele sempre se preocupou com ela realmente assim, né? Nessa relação de mais um pai pra filha. E a Violet em si, os sentimentos dela, também dá pra ser interpretado como uma forma de um amor, sente por ele, mas que não é em si um amor exatamente romântico, sabe? Tipo, ali pode ser muito bem um amor platônico, né? Que você tem, que ela tem por ele. E tudo. Sim. E assim, o que eu percebi é que ele ali na escada, ele ter empurrado ela, foi meio que proposital dele, porque ele queria deixar ela tentar viver a vida dela sozinha por um tempo. Por mais que ele não tenha morrido. Porque ela não ia desistir. Sim, ela não ia sair da aba dele, né? Ela não ia deixar de obedecer às ordens dele. Que nem teve aquela cena do acampamento, né? E tudo mais. E aí foi meio que necessário pra ela conseguir. Também. Vamos falar do flashback um pouco, que as conveniências aleatórias que a gente achou. Achou não, né? Que a gente viu. Que o cara toma um tiro na cara, né? O cara toma um tiro no olho. O mesmo tiro que destrói o braço da mina, o cara deu um tiro no braço da Violet e o braço da Violet saiu voando, tá ligado? Foda-se, né? No videogame, se eu fizesse a mesma coisa com a cabeça do maluco ia virar um patê, velho. Ia explodir a cabeça do maluco. E foda-se. Mas, mano, salvarado, né? Foda-se. Salvarado. Tomou um tiro na cabeça, não satisfeito. O cara continua vivo. A Violet foi ajudar ele. Tomou um tiro, 2 tiros no peito. Não sei se foi 1 ou 2. Enfim, né? Contou, né? O cara ficou com 2 tiros. A mina matou um cara. E o outro fugiu. Porque ela tentou matar ainda, mas não deu certo. Ele já tinha tomado outro tiro, que eles tinham sido emboscados dentro do salão lá, não sei se tu lembra. Eles entraram no salão com o esquadrão e aí eles foram emboscados. Ele tomou outro tiro ali ainda. Não, o moleque tava com colete, né? Tudo de bala, velho. O cara. Não, esponja de bala, cara. O cara tava jogando FPS e não tava falando pra galera ali. E aí roteiro, né? Conveniência, né? Foda. Todo anime tem uma porra dessa que os caras fazem coisa só por roteiro. Meio ridículo, mas enfim, né? Assim. Também acho que foi aquela. A Violet perdeu. Acho que na real a Violet perdeu o braço por um tiro. Que foi o problema aí. Porque eles queriam que ela tivesse aqueles braços de ferro. Só que em vez de eles elaborarem alguma coisa mais planejada, né? Eu consigo. Eu nunca, tipo, fiquei teclando, né, nessa tecla, porque eu não fiquei insistindo nisso, porque, pô, dependendo da arma até vai. Mas eu acho que não sei se eu tive que, sabe, a minha suspensão de descanso teve que ir muito nessa parada de perder o braço com um tiro, tá ligado? Porque não era uma metralhadora, né? Era só uma carambina, sabe? Não tinha muito ali só. Sim, assim, ao meu ver, tinha que ter elaborado uma melhor maneira dela perder os braços. O outro braço, né? Ela perdeu com uma granada, mas não mostrou como exatamente ela perdeu o braço ali. Ela só... Se ela tivesse colocado o braço na frente pra barrar a explosão, ela tinha perdido o braço antes, mas deu pra ver que o braço dela caiu depois daquilo. Ela ainda continuou levando ele depois. Sim, o braço dela derreteu, sei lá, caiu no chão. Convenhamos que a forma dela de perder os braços foi meio relaxada, né? Por parte da equipe e tudo mais. Podia ter sido um pouco mais elaborado. Nem que fosse pra quebrar o braço, e aí o braço ficou inutilizável depois de... Tipo,
O braço depois que quebra assim, se quebrar muito feio, vai ter que amputar, tá ligado? Podia ter sido só isso, sabe? Sim, sim. E aí, às vezes os ossos viraram pó por conta de alguma explosão, né? Bem grande, uma explosão bem forte. sim. Mas enfim, aí ela fica esses episódios dos episódios na Beth. E eu não lembro em que momento eu acho que ela, quando ela foi falar com o irmão do Major, né? O Major falou que O era um capitão. monstro. O mundo Isso. major é o capitão. O capitão, e aí ela ficou se sentindo mal, achando um monstro, né? Que ela não tinha. Uma Eu pessoa que acho que matou tanta gente e não podia escrever. o cara fez ela achar que foi culpa dela, inclusive. Sim, sim. E aí ela fica se sentindo mal também. Ela fica uns 2 episódios assim, ela vai até onde teve a guerra, né? Onde eles se machucaram e tudo. Procurar ele. Antes disso, ela vai lá na casa, né? Na casarão, vê o túmulo e tudo. Aí depois ela vai lá numa coisa abandonada. Aí o Cláudio chega com o loirinho B10 lá. E aí eles vão embora, né? Assim, que do geral desse arco é isso, né? É mais Geraldo pra. é o É Geraldo, mais. é o arco do estresse pós-traumático, né? Da superando ele. E Mas, aí. esse arco dela é só pra superação, estresse pós-traumático, tentativa de suicídio, essas paradas. Sim, mas e aí ela sai termina o arco, ela se revigora. Ela entende que, tipo, por mais que ela já tenha feito coisas horríveis, ela pode agora tentar compensar nas cartas. E aí ela vai. E aí aí começa o episódio 10, né? Que pra mim é o melhor episódio. Sim. Tem a trama mais interessante. É o episódio da mãe, né? Mamãe, Isso, ela a vai pra mãe. uma casa em que ela. A filha dela lá brinca de boneca lá, e aí ela fala que a Violet parece uma boneca, como todos os personagens falam que ela parece uma boneca. E aí a Violet cria um bonde, né, com essa menina, né? Ela cria uma relação com essa menina. Sim. Assim. Quase como uma relação de uma irmãzinha, né? Ou uma babá, Sim. ou mãe, sei lá também. Elas brincam e tudo mais. Apesar da criança ser meio chatinha, mas. Tudo bem. O quê? Apesar da criança ser meio chatinha. Ah, mano, aí tu tá sendo redundante com criança, né, cara? Tu tá só definindo todas as crianças, né? Bom, a mãe da menina tá debilitada. Dessa vez foi certo. A mãe da menina tá mal, ela tá debilitada, ela tá doente. Estragadinha. Ah, te fuder, cara. Eu tentei, cara. Tem que. Eu já abri mão aqui, já. Já pedi desculpa, cara. Porra, tu perdi meu raciocínio. A mãe dela tá mal e aí ela tá escrevendo cartas. Só que a gente não sabe pra quem ela tá escrevendo as cartas. A destinatário tá, não tá em evidência. A gente vê o episódio pela perspectiva da menina, se eu não me engano, né? A maioria das vezes Sim. assim, é mais brincando, é ver a Violet tendo uma relação com a menina de irmã, assim. E a criança fica curiosa para ver para quem que a mãe dela tá escrevendo e a mãe dela nunca fala para quem que ela tá escrevendo. E aí o episódio por si só ele é legal, assim, você tem que ver, né? Como todos os episódios a gente falou aqui, não tem como a gente falar tudo que acontece no episódio, até porque eles mesmos falam por si só, né? São episódios independentes. Então a gente não vai precisar ficar falando aqui, esse episódio acontece isso e aquilo, porque o episódio fala por si só. E é bom você ver ele para você ter a experiência de assistir, sabe? E aí a menina fica brava que a mãe tá
mandando as cartas, né? Eu não lembro o que ela fala exatamente, mas eu lembro que o sentido era tipo, você tá mandando essas cartas pra quê? Tipo, se você tem pouco tempo de vida, você devia ficar comigo e tudo mais, né? Só que ela não sabia que era o plot, né? Que depois que É, passa a Andy e no tudo, final. a menina, a mãe dela morre, né? Porque ela já tava muito doente. Só que isso E daí já foi as depois cartas, da. Já foi depois da Violet ter ido embora. Tanto que a sim, mãe dela só foi morrer, tipo assim, um tempinho depois que a Violet falou, pô, quando ela receber essas cartas, a mãe dela já vai ter ido, já vai ter falecido já. isso, Então. acho que quando ela foi fazer o aniversário, ela fez o aniversário, a mãe dela tinha morrido há uns meses já. Uhum. E aí ela vai. O que a mãe tava escrevendo cartas pra ela, pra No vida toda, futuro. né? Tipo, É, sim, pra vida toda, no caso ela viva mais 50 anos. sim, E ela escreveu 50 cartas e cada um para um ano diferente e para situações diferentes, para experiências de vida diferentes, sim. E a gente vai é, acompanhando a vida dela, um pouco das conforme vai cartas, né? passando as cartas. A gente vai Ela acompanhando a vida dela. crescendo, ela crescendo, encontrando alguém que gosta, casando, tendo uma família. E ali eu acho que o interessante da mensagem é que o amor de uma mãe por uma filha ultrapassou a principal barreira que a humanidade tem, que é a morte, né? Ela conseguiu deixar ali naquelas cartas as mensagens. Em si, o sentimento que ela queria passar para a filha, que ela queria poder passar pessoalmente e viva bem, né, ao lado dela, mas que como ela viu que a hora dela estava chegando, pelo menos a filha dela ia ter isso tudo em palavras. Então foi um jeito dela ficar mais perto dela. É, Uhum. tipo, muito profundo. Esse episódio é muito bom. Eu até É, chorei um pouco. a Vale chora também. Ela fica tipo, pô, tipo, a mãe dela vai morrer quando ela receber as cartas. Sim, quando ela chega lá na correspondência e tudo, né? Quando ela chega lá no trapo de volta, ela tá falando com É, as outras lá, ela chora e tudo. bom, É bem poético esse episódio, né? é fofinho. Porque eu acho que as palavras são, além de tudo, uma maneira de manter vivo algo que não pode durar pra sempre, né? É. Tipo, mesmo que nosso sentimento aqui, o que eu sinto por alguém possa não durar pra sempre, se eu transmitir isso em palavras, independente do modo que seja, vai estar eternizado de uma maneira ou de outra. Mas é isso. Bom, bom, dito isso, né? É um episódio bom, assim, pra assistir. Não tenho ressalva nenhuma em relação a isso. E o contexto do mundo tava mudando um pouco, né? Mudando não, né? Os caras estavam putos, na real. O, um outro país estava querendo. Um país que perdeu a guerra estava querendo meio que voltar com uma guerra, tá ligado? Estavam querendo voltar com a guerra. Não era o outro país, mas era uma galera que tava revoltada. Uma Sim, pessoal revoltado tava com raiva do país que perdeu, porque a galera que perdeu deu sangue, suor para fazer aquilo, para fazer acontecer, perderam a guerra e voltaram para casa tipo ferrado, voltaram como os vilões da história, voltaram com as famílias e as vidas deles destruídas. É a Alemanha nazista, né? Basicamente. ah, Foi o e aí discursinho ali ele. hitlerista, legal. E aí a Catleia e o outro loirinho B10 lá iam Colorinho acompanhar um B10. diplomata, né? E acompanhar o diplomata para assinar um acordo de paz e tudo. E eles temeram, né? Por isso que pediram ajuda do capitão. Porque temeram, né, que esse grupo tentasse atacar e acaba sendo guerra novamente. Nisso a Violet tá. A empresa ali do Cloud recebeu um pedido para ir numa base lá que tava tentando conter essas revoltas e tudo mais.
lá bem isolada e mesmo, tipo, ninguém permitindo, a Violet foi. Ela foi a Aí, contragosto, ela não devia estar ali. sim. E ela foi com ele. Ela conseguiu pegar um aviãozinho lá e tudo. Ela disse. Aquela cena do paraquedas é muito louca, né? O bicho desce com tudo do jatinho, do avião, né? Desce de paraquedas e mobiliza todo mundo que tava ali, né? O episódio é mais ou menos o seguinte: tá acontecendo uma revolta, ela vai ter que ir lá na base. Ela foi a contragosto do chefe dela. Ela foi porque ela tava disposta, na real. Ela tava disposta pra caralho, inclusive. Ela foi a pegar o avião, foi pra um campo de batalha. Os malucos lá que estavam contendo a base foram atacados, tiveram uma emboscada do pessoal revoltoso. E o maluco, ele vai correndo pro meio do mato, o cara tá desesperado, não quer morrer, toma um tiro de sniper, sabe? Na costa. Toma um tiro de sniper na costa. E quando os caras foram lá finalizar ele, o do exército inimigo, a Vale tipo paraquedas nos caras. Ela vê lá, tipo, ela vê o cara longeão, lá de cima, e pula de paraquedas nos inimigos. Os caras. Acho que eles nem começam a brigar com ela, né? Acho que ela só intimida eles, né? Ou ela briga, eu não lembro. Isso. Não, ela desce, ela dá uma imobilizada. Tudo. Aí o chefe ali deles fala, tipo, não vamos lutar com ela não, que, né? Ele é foda. Bom, ela acha o cara que devia ter entregado a carta. Eu não sei bem porque ela foi ali, eu não sei se, acho que é porque ele era o único sobrevivente do lugar, né? Era pra todo mundo que tava na base entregar cartas, pedir cartas e ela ia ser a carteira, né? Basicamente. Sim. Só que só ele sobreviveu, então só ele foi entregar a carta, só ele foi encomendar a carta. Ela leva ele pra um lugar seguro, uma cabaninha lá, e ele escreve lá uma carta pra mãe dele, pra mãe dele, não sei se é pra mãe ou pro pai dele, se é só pra mulher dele lá, a namorada. Que tava esperando ele voltar, né? Eles iam se casar ou começar a namorar já antes do bagulho, e aí teve essa guerrinha aí, essa mini guerrinha civil, e o cara foi convocado, infelizmente, e morreu. Né? O cara foi morrendo aos poucos no episódio, foi escrevendo a carta, e no fim lá acho que ele pediu um beijo da Violet, né? E eu não sei. Não sei qual que eu me contento, né, cara? Cara. Vamos cara contentar com o do anime, né? o cara meu. Fala aí que você descobriu lá que eu. Descobriu não que você falou. Você falou que a porra do beijo foi na boca, cara. Eu não Eu consigo, também não posso estar tô com isso. louco, mas eu tenho quase certeza que ela tinha dado. Era um beijo, era na boca, não era na. E aí. Ai, Mas é ai. porque ele tava delirando, foi meio tipo uma maneira de. Só de ajudar ele a passar aquele momento e morrer de uma forma feliz, velho. E tudo mais. E É. aí, infelizmente, ele acabou morrendo, né? Muito triste. O povo. E aí a Violet vai pegar. Legal que ela anotou a carta tudo mentalmente. Ela nem anotou, não. Ah, mas até aí, É, essas pessoas de descrença já tinha deixado passar uma porrada de coisa. Ainda mais que ela era super soldada, né? Ia ser a sim. próxima Vingadora aí. A Punho de Ferro. E aí. E aí foi isso, né? Aí ela entregou as cartas pros pais dele, mulher E dele, pra tipo, namorada lá. muito, isso, muito triste. Bom, Tipo, receber qual a era a carta, mas discussão eles sobre o agradeceram, amor? né? Qual era a discussão sobre isso nesse episódio? Não era mais sobre amor, né? Era mais sobre o arco mesmo, assim, da própria Violet e de como a guerra mesmo tava, né? Não foi um arco sobre o amor. Acho que o arco sobre o amor acabou no episódio do cara, né? Depois disso Sim, foi mais reflexões sobre como funciona. Como funciona, não, mas como a guerra afeta a vida das outras pessoas, né?
mais ou menos isso. Tudo bem, Sim, ali é é um principalmente a questionamento. morte, né? É um questionamento corriqueiro em filme de guerra ou séries que abordam sobre isso. Tipo, como a guerra fode a vida das pessoas e como todo mundo que tá em volta, tipo, cada soldado, cada mira atrás de uma arma tem uma vida por trás dela, sabe? Meio que é bem corriqueiro esse tipo de reflexão. Mas valeu, né? Valeu o episódio. Sim, Mesmo que aquele ele ali seja. Mesmo que seja bem o mais boa, assim, eu acho bem pulável, assim, você consegue pular ele de boa sem nenhum problema. Mas vale discussão, acho bonitinho assim a resolução. Bonitinho não, mas eu gostei de como foi construído assim o episódio, mas nada demais, né? Chega nisso aí, nada demais. Sim, a mensagem ali justamente era isso, né? Tipo, a perda de alguém querido na guerra, né? Tipo, o povo ali esperando voltar se ele não voltou, né? E a história Sim. apesar de ser um soldado ali, poderia ser muito dos outros ali, daquela estatística ali que morreu. As histórias que eles tinham, as vidas que eles tinham, os amigos, esposa, Tudo pais. aquilo se apaga, né? Tudo aquilo se apagou com um simples tiro, com ideais ou com ideias radicais, no caso, e como pessoas revoltadas, né? Tudo isso vai embora, no piscar de olhos, né? Sim. Você teve uma vida inteira e tudo isso foi apagado. Mas o episódio vale, né? Valeu o episódio por isso. Sim. Tudo bem. O episódio Vai ser bem final, genérico. sim. O episódio final não tem tanta coisa pra falar. Se eu Não, ainda, pensar. esse episódio é o 12 ainda, tem 2 episódios. Tem o episódio final. Tem 3 É episódios. verdade. Só que, como é um arco só, meio que parece só como um episódio só, né? Meio que é Sim, isso. sim. Aí Ah, o arco final em si não tem muita coisa assim não tem. de Não tem importante. nada. Não tem nada de amadurecimento, é só ação. É só uma ação Foi que meio que um teve fanservice ali. pra agradar, né? Um certo público que não poderia estar satisfeito com drama. E aí colocaram uma resolução ali que, por mim, podia ter pulado, por mim, podia nem ter existido, que não fazer diferença nenhuma. Então, aí a história muda, né? Porque, como eu falei, na Light Novel, o Major aparecia pra salvar ela na cena do trem e tudo mais. E o que foi um acerto muito grande do anime foi não ter colocado isso. Né? Foi ter colocado Não, ela ter conseguido resolver a situação ali com o capitão e tudo. E eles terem conseguido resolver tudo sem ela precisar do Major de novo. E eu sim, já vou, antes da gente chegar no final, eu já vou falar que pra mim o Major tá morto. Sim, mesmo que ele esteja vivo no filme, pra mim, não, no é que eu isso que eu tava quero pra querendo chegar história, ele tá também. morto. É isso que eu queria chegar também. Tipo, voltar o cara à vida, nesse filme, eu acho que se ele voltar, vai ser por alguma insistência dos fãs ou de alguma insistência de alguém do alto, sabe, do alto escalão do lugar, porque, cara, se eles queriam voltar com o cara à vida, não precisava desse suspense inteiro, sabe? Então não parece que era o plano original dos caras voltar com ele, né? Pelo menos pra mim. Sim. Sim. Eu acho muito mais válido você deixar o cara morto, até porque, né, condiz muito mais com a realidade da parada. Por mais que você tenha braço mecânico, as pessoas morrem. As pessoas morrem com um tiro, velho, nesse anime. O maluco tomou 3, 4 tiros e não morreu, velho. O cara ficou bolado com isso. Eu vou ficar muito puto dizer. Tipo assim, eu vou conseguir entender, mas os caras têm que me convencer de que o maluco morreu, velho. Porque não tem como. A mina ficou sequelada, a mina ficou sem os 2 braços, velho, nessa guerra. E o cara tomou 3 tiros, um na cabeça e não teve um problema, cara. Não, e tipo, trazer ele de volta pra mim é meio que jogar o desenvolvimento dela no lixo, né? Sim, E tudo. ela conseguiu evoluir Pelo como menos naquele personagem, período mas ali, né? Por exemplo, se sim, o filme for daqui uns 4, 5 anos, aí pode ser até outra história. A Violet já tá amadurecida. Pode ser que ela já consiga viver, ter um relacionamento, assim, independente do tipo, com o Major, de uma forma saudável, com ela escolhendo as próprias decisões.
Mas se eles tivessem colocado que nem Light Novel, que ele aparecesse ali, tipo, mano, isso é muito ruim. Mas de Sim, toda forma, eu prefiro a história como fechou ali no anime, com ele morto, É, sabe? Como se ele meu, tivesse meu morto. headcanon, meu headcanon acabou ali, velho. O meu headcanon de anime, no caso. Que é. Sim, Você só consegue ver aquilo que tá no anime e acabou. Não tem nada. Não tem light novel, não tem porra nenhuma. Pra mim, se tivesse voltado o Major ali, não faz o menor sentido. E eu acho bom, tá ligado? Porque é uma boa maneira de fazer a Violet seguir em frente, tá ligado? Por mais que ele volte, assim como você falou, se ele voltar e a Violet estiver mais velha depois, tudo bem. Ela vai estar mais saudável, vai estar mais aceitável pra mim. Mas ainda assim não vai fazer o menor, não vai fazer o menor sentido pra mim, cara. Não tem como, cara. sim, sim. O maluco salvou ela de uma explosão, tomou 3 tiros na cara. Na cara não, mas no ensino. Eu acho que se ele for voltar, eu acho que ele vai voltar como uma aparição, velho. Na boa. Tem que ser tipo, sabe, espíritozinho, sabe? Que Ah, aquele eu acho filme. que não. Aquele filme em que o personagem ele tá lá, mas só que é como se fosse uma aparição para dar um conselho ou ter uma reflexão com o personagem principal, sabe? Tipo, que aparece Sim. lá e o personagem volta. Mas não é isso. Mas eu acho que não, né? Porque japonês é tudo filho da puta. O povo sempre Esses traz alguém japoneses é do tudo. além. Esses japoneses são tudo maluco do caralho, então. Só Curto aproveitando não. pra falar do último episódio de resuminho, tipo, ela, quando ela tá voltando pra cidade, ela vê a Katla e o loirinho B10 lá. E no trem, então ela desce pra ajudar eles. E aí, aqueles soldados inimigos tentam invadir o trem e tudo mais. Tem troca de tiro, mano, não tem muito o que falar, é ação. Troca de É tiro, os caras querendo enfrentar ela com espada conveniente. em vez de dar um tiro de pistola. Não tem muita coisa fora daí, né? Tipo. Aí tem É, a não, cena é da a luta ponte ali. é a luta das conveniências atrás de conveniências, né? Porque os caras têm pistola e vão atacar a mina de baioneta. Nem que fosse pra dar uma rajada de tiro e errar tudo, né? Eu até entenderia, apesar de ser uma bizarrice do caralho. Os caras não usam pistola, ficar tentando dar cortadinha de baioneta sem dar estocada. Os malucos não dão estocada, os caras só ficam dando cortada com espada, tá ligado? Como se fosse dar uma. Ai, caralho, só me lembrando disso, eu fico meio. Eu fico tipo, pra mim que joga FPS, aquilo ali foi uma. Foi como me. Ai, caralho, foi dor de cabeça aquilo ali. O maluco não dá Não, um tiro, velho. e aí, depois disso aí tudo, mesmo, ela e o capitão lá, né, tirar tal soldadinhos. E aí eles, na estação tá passando, na estação tem bomba, né? O Uhum. engraçado dessa cena é o Lirinho B10, né? Que ele ganhou o apelido por causa disso. Ele simplesmente pula da Mano, ele não ponte, é. um foda-se, Ele não é o Lourinho B10. cai da Ele não é o Lourinho ponte. B10 por causa do anime. Ele é Lourinho B10 por causa do final. O cara é só um carteiro. Imagina um seu amigo aí, seu amigo que tá vendo isso. Qualquer pessoa que você conheça da sua vida. Um entregador da FedEx. Né? Pessoa, maluco. E olha que o cara usava salto alto. Tem até um episódio em que ele aparece lá com calo no pé porque o cara tava usando salto alto lá. E aí o cara vai lá, pula e, tipo, tem duas bombas, uma em cada extremidade da ponte. Extremidade, no caso, laterais só, não em cada lado, assim. Mas estão parafusadas. O cara pula em cima da porra da bomba, parafusada de salto alto, e a bomba sai. Tipo, Foda-se, ai, né? E ele ainda se caralho. agarra. O cara ainda se agarra, o cara faz parkour, mano. Tudo bem, o cara consegue até me dizer que o maluco ali tinha algum tipo de agilidade, mas caralho, não é todo mundo aí que consegue fazer aquilo, cara. O cara não era soldado pra fazer uma porra daquela. Sim. E E enquanto aí, isso, a tadinha da Violet perdendo os braços, né? a Violet Os já braços tinha perdido mecânicos. outro braço, ela já tava com um braço só, né? Sim. E porque ela desviou um míssil. Uma porra de um míssil com o braço dela. O cara dá um tiro nela e ela faz igual a Mulher Maravilha. Ela cruza os braços e a porra do míssil desvia pra parede, né? Ok. Ok. Tá bom, cara.
Aí ela pula lá ao invés dela pular de salto alto, igual outro maluco fez, né? Puxar com a mão, se fudeu, né? É. Foi puxar com a mão, ela foi puxando e vai soltando todas as engrenagens do braço dela, sabe? Tim, 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 vai puxando, vai quebrando, vai ficando só a pontinha do braço dela, das mãos dela, e aí ela vai puxando com o dedo, assim, o parafuso e sai. Pá! Uau! Foda-se, né? Não, porque ela já. Mano, Porque, braço mecânico não tem mais valor de perda, né? É só colocar outro, pô. cara, foda-se. A não ser que seja alguma coisa que ela só tivesse porque foi caro pra comprar. Igual lá no Dungeon Da, né? Sabe? Que, tipo, foi uma dívida de vida inteira pro cara conseguir uma faca, tá ligado? Se fosse igual a Sim. isso, beleza. Mas não, foda-se. É só um braço de metal. Nem os braços dela, nem os braços reais dela tiveram um peso emocional assim quando caíram, né, velho? É Tipo, verdade. só o primeiro teve impacto. Na hora que saiu assim, que tu vê o tiro pegando e o braço dela voando, beleza. Mas depois, velho, whatever. Parece que perdi meu braço terça-feira, né? Toda terça-feira aí. Perdi meu braço. Quarta-feira, aí quinta eu vou ir perder a perna, é normal. Whatever. E aí foi isso, o episódio. Eles conseguiram desarmar as bombas, deu tudo certo, acordou de paz. E aí, depois de muito tempo, eles vão voltar com um festival de cartas, né? Todo mundo escreve uma Uhum. carta e os aviões iriam voar pelos céus e espalhar as cartas. E aí, o anime termina com a Violet falando o Escrevendo que ela uma escreveu na carta. carta, né? Teve a Que evolução lá no ela. começo, ela não conseguiu falar pra Rui, falar o que ela queria sobre o Major e ela conseguiu escrever uma carta muito linda, né? Tanto que no final ela fala, eu ainda não consigo entender totalmente o significado disso, mas agora eu Acho que sei nem que foi eu esse te o amo um contexto, pouco. né? Acho que Sim, ela. Acho que o contexto foi mais que ela não conhecia o que ela sentia por ele, mas ela amava ele. Tudo que ela fala no final, eu te amo, né? Depois de tudo que eu vi até agora, eu te amo, ela fala pro cara. Aisteiro. E. Se fuder. Se... me manda uma aula de japonês igual tu fez na outra lá, essa porra aí. Ai, Que eu mas tenho, eu tenho seu, que. as palavras de amor eu não lembro. Não dá pra dar aulinha. Ah, caralho. Dá uma aula do idioma lá da Violet, então. Ah, não, aquelas letras horríveis lá. Idioma mó feio, pô. Caralho. Ih, caralho, tu vai se fuder muito agora, hein? Seu misógino. Foda-se, né? Seu Mas racista. eu e você, né? Porque você com estragadinha Ah, velho. Aí que fudeu a tá, noite. maluco. Aí foi um erro válido, cara. Você chamou na maldade. E aí foi Tudo isso, bem. né? Ela termina a carta falando que agora entende um pouco do que é aquele sentimento que ela ama ele. E aí termina com as cartas voando e tudo, né? Muito bonito. Assim, minha nota pro anime seria de 0 a 10 seria 9. Perfeito. Não tem nada de reclamar da história. A história, apesar de ter algumas falhas, ele, principalmente no final, de resto é muito boa. A trama, o desenvolvimento dela, o design, a animação é muito boa. Só não tem uma nota maior simplesmente porque não é aquele anime que entrou no meu coração. Então, assim, que nem a Uau. gente tava falando mais cedo, né? Como um anime que te marca. Assim, Sim. marcou, claro, mas não marcou da forma que de aquele anime que é especial pra você, por mais que seja ruim. Eu acho que nesse quesito acho que eu também vou dar a mesma nota. Até porque eu não tenho nada pra descontar que não seja furos no próprio roteiro, assim. Se eu tiver que descontar, vai ser mais por isso, talvez até um 8,5, mas eu acho que. Não sei se vai tão fundo, até porque eu tô vendo o anime como o anime, não como a obra inteira, como os outros filmes e os episódios extra lá, só o anime mesmo.
não tem muito assim o que descontar. Não tem momento em que eu falo, isso aqui tá chato, eu vou dar uma pulada. Não, tá ligado? Você pode ir de boa, não tem. É bem tranquilo de assistir. É drama, então você tem que abrir a sua mente para receber algo diferente. E esses plots, assim, esses furos de roteiro, como eles são bem interpretativos, a gente não sabe se o maluco apareceu ou não, a gente pode só parar no fim do anime que foda-se, né? Então essa é a obra entregue. Sim. Os personagens, eles, assim, eles fazem o seu papel, né? Cada um, assim, entrega, assim, o que precisa, não tem nada que reclamar, mais ou menos, assim. Só realmente do plot da própria Violet em relação ao próprio cara lá, assim, a gente não sabe se ele tá vivo ou não. Sim. Mas a dúvida pode ficar. As discussões em que a gente tem elas não estão associadas a uma crítica ruim, elas só são meio assim, tipo, esse negócio de 12 anos e 14 com 27, 29, essas paradas assim a gente não dá como uma crítica ruim, e sim como uma discussão. Então a gente não, eu dou minha opinião aqui que eu acho meio errado, mas já tá no anime, então foda-se, né, cara? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Sim. E acho que é só isso, né? Você tem alguma coisa pra falar assim pra gente terminar? Não, acho que tem que falar, é só agradecer, né? Quem ouviu tudo. Né? Se puder dar um joinha, compartilhar com os amigos que já viram, ou que estão vendo, né? Dar um feedback pra ver o que dá pra melhorar, tipo, a dinâmica, pra ver se não tá demorando muito pra gente chegar a algum lugar, se tá dando algum se problema identifica também com os pensamentos e tudo mais, e é isso. Obrigado a todos e bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário. Estiver vendo. Até mais. Senhoras e senhores otakus, até mais.